E aí, povo? Vai vendo? É nós aí fazendo um trabalho, ajudando aí num trabalho de escola da Jess Christine. Vamos falar um pouquinho aqui sobre racismo. Aproveitando aí o ensejo, aproveitando que ainda estamos aí no calor e clamor do ocorrido em Porto Alegre, envolvendo a jovem Patrícia Moreira e também o goleiro Aranha, falar um pouco sobre racismo. O episódio que ocorreu por ocasião da partida de futebol entre o Grêmio e o Santos, quando a jovem Patrícia Moreira foi pega ali pela câmera, foi filmada chamando o goleiro Aranha de macaco. Por que é tão ofensivo para um negro ser chamado de macaco? Geralmente, quando uma pessoa branca chama um negro de macaco, ela está dizendo que ele não evoluiu, que ele é um primata, e ela se coloca como alguém que está no topo da escala de evolução. Então o termo ele é ofensivo sim, ele tem toda uma carga racista, eugenista, tem toda uma carga preconceituosa, animaliza a pessoa negra. E é muito difícil mesmo ficar calado diante de tamanha ofensa, né? É tão ofensivo quanto alguns negros que nas redes sociais chamaram Maiara de vaca, de cadela e outras coisas mais. Mas o nosso tema aqui não é nem tanto explorar o ocorrido em Porto Alegre. É responder algumas perguntas que a Jasmine passou. Perguntas a exemplo dessa. O que eu acho sobre o racismo, se eu já sofri algum tipo de racismo, o que eu acho da pessoa que pratica o racismo. Tá. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí, né? Aqui falo enquanto pessoa negra, falo enquanto negro consciente, pessoa que atua na área aí de combate ao preconceito racial, enquanto coordenador da Pastoral de Combate ao Preconceito Racial da Igreja Metodista do Brasil, 5ª Região Eclesiástica, sob a presidência do Bispo Adonias Pereira do Lago. Amada Jess, vamos lá, respondendo a primeira pergunta. O que eu acho sobre o racismo? O racismo, ele é um crime. E muitas pessoas não se deram conta ainda dessa realidade e brincam com isso. Então muitas pessoas ainda sofrerão processos até que compreenda que o racismo não mais é tolerado no Brasil. Ele pode ser velado, pode ser escondido, pode ser praticado de forma sutil, mas com a conscientização cada vez maior do povo negro, cada vez mais haverá casos de pessoas sendo processadas por racismo e também por injúria racial, como é o caso do que pode acontecer com a Patrícia. A Patrícia provavelmente será enquadrada aí por injúria racial. O racismo, ele, além de ser um crime, ele é fruto de uma ideologia. Há uma canção do Gabriel Pensador que ele fala que racismo é burrice. Não, racismo não é burrice. O racismo ele é algo pensado. O racismo é algo que surge da mente de pessoas que trabalham uma ideologia, e uma ideologia que visa dominação. Racismo envolve relação de poder. Para praticar o racismo, o racista, ele precisa estar numa posição de poder, numa posição de superioridade e assim inferiorizar o outro. Então o racismo é fruto de uma ideologia que surge provavelmente aí pelo século XVIII, talvez um pouco antes, século XIX, e que deu base para o nazismo, para os ideais de Hitler, que deu base também muito antes, aí, fundamentos, né, para a escravidão negra, para a escravidão indígena e tantas outras desgraças que já aconteceu na humanidade. O racismo ele é fruto de uma ideologia que prega que há uma raça superior destinada a dominar, e se falamos de raça superior, obviamente tem que existir sub-raças ou raças inferiores, assim como Hitler dizia que os judeus eram inferiores e os negros, nós negros,
somos inferiores, os indígenas inferiores, e no topo da escala estaria aí o europeu, o homem branco, né, o indivíduo branco. E essa superioridade se manifesta aí por meio da tecnologia, do saber, né, da ciência, da filosofia, o que leva a acreditar que todo o avanço de outra civilização não é avanço, que o homem branco sempre seria superior. O racismo ele preconiza isso, o racismo ele ensina isso. Então o racismo, além de crime, é uma ideologia perversa que divide, que fracciona a raça humana e dividida entre brancos, negros e asiáticos, né? Coloca o branco como superior e negros e asiáticos, orientais, outros povos, indígenas também, como inferiores. Então, amada, é ideologia perversa, ideologia perigosa, ideologia que já causou o derramamento de muito sangue, a destruição de muitos sonhos. Segunda questão aí que a Jasmine propôs, se eu já sofri algum tipo de racismo. Sim, amada, já sofri. Eu me recordo que quando eu tinha 10, 11 anos, eu residia em Dourados, na região do Grande Itália. Eu estudava numa escola ali daquela região e sempre ia para a escola, passava na casa de um amigo branco, né? Amigo mesmo, né? Nunca tivemos dificuldade um com o outro, estudávamos juntos. Eu sempre passava na casa dele, junto íamos para a escola, mas antes de chegar à escola sempre passávamos em uma mercearia. Aquilo era a nossa rotina. Entrávamos na mercearia, né? Ali o meu amigo quase sempre, ele tinha dinheiro, a condição financeira dele era melhor do que a minha. Meus pais eram muito, assim, pessoas simples, pessoas pobres, né? E nem sempre eu tinha dinheiro. Mas o meu amigo quase sempre possuía ali algum trocado que a mãe dele dava, o pai dele passava. Então ele comprava algumas coisas. E eu sempre ia no mercado junto com ele, né? Certa ocasião, fomos no mercado, entramos, né? Andamos no mercado, compramos ali tubaína no saquinho, algumas balas, algumas guloseimas. E quando estávamos saindo, passamos no caixa. O caixa era assim uma mesa improvisada lá, né? E ali o dono da mercearia que atendia, meu amigo pagou, né? Eu estava do lado dele o tempo todo. E quando saímos, estávamos chegando à porta, o dono gritou de lá: "Segure ele aí!" Aquilo me deixou assustado, eu olhei para trás sem entender alguma coisa, né? E de repente, algumas pessoas que estavam na porta, 2 homens, né, se lançaram sobre mim, né? E um me segurou assim pelo pescoço, me apertou contra o corpo dele. O outro, num ato violento, puxou a mochila que estava nas minhas costas, de uma forma tão violenta que as alças da mochila elas se romperam e ficou marcado assim em mim, né? Causou muita dor aquilo também. Abriram de forma abrupta, de forma violenta a bolsa e o zíper veio a romper, derramaram meu material no chão e depois que não encontraram nada comigo, disseram assim: "Foge daqui, seu negro ladrão, seu trombadinha." E engraçado que não havia nada comigo, mesmo assim me chamaram de ladrão. E eu ali naquele desespero, chorando e tal, tremendo, uma situação que eu jamais havia me encontrado nela. Não peguei o material, fui para casa chorando. Cheguei em casa por volta de 1 da tarde. Minha mãe estranhou, eu já de volta naquele momento, enquanto deveria estar na escola. Eu disse: "Mãe, aconteceu isso. Minha mãe pediu que eu não falasse nada ao meu pai. Falou: "Zé, não conte ao teu pai, porque se você falar isso ao teu pai, o teu pai vai matar aquele italiano. Não conte." Eu falei: "Mãe, mas é hora que o pai perguntar pelo material." Ela falou: "Não fale, meu filho." Minha mãe já chorando também, né, temendo o pior. Só que meu pai, ele era um homem analfabeto e ele queria que nós estudássemos. E toda sexta-feira ele
pedia para ver os nossos materiais, e ali olhando, né, aquela marcação de certo ou errado, ele sabia identificar quando uma tarefa estava certa, quando estava errada. E ele começou na sexta seguinte por minha irmã mais velha, passou pelo meu irmão mais velho que eu, o João Batista, e depois chegou minha vez. Quando chegou minha vez, ele perguntou do material, eu disse que havia perdido. E ele perguntou novamente, eu falei que havia perdido, não podia contar a verdade, havia dito à minha mãe que não contaria. Meu pai me mandou para o quarto e me deu uma violenta surra. Cada vez que a cinta pegava em mim, estalava nas minhas costas, eu jurava para mim mesmo que eu ia matar aquele homem. Embaixo das cintadas eu engolia o choro, as lágrimas desciam, mas não saía som nenhum da minha boca, mas eu dizia, eu interiorizava aquilo: eu vou matar aquele homem, vou matar aquele maldito, vou matar aquele homem. Isso ficou introjetado em mim, este ódio, esse desejo de matá-lo, e me trouxe pesadelos, mudou um pouco a minha personalidade. Eu comecei a ir mal nos estudos, faltar nas aulas, me tornei assim revoltado e me prejudiquei na escola. Aquele ano eu reprovei. Muitas vezes eu passava em frente daquela mercearia e ficava olhando e só imaginava em matar aquele homem, matar o dono do mercadinho que me acusou de roubo, que me humilhou tanto. Um dia eu estava voltando da casa da patroa da minha mãe era lavadeira, e no final do dia eu levava roupa na casa dela, da patroa da mãe, e no retorno vi uma aglomeração na frente da mercearia, e chamei lá uma pessoa que estava lá próximo e perguntei o que havia acontecido. Ela falou: olha, encontraram o dono do mercado morto. E na hora eu perguntei: mataram ele? A pessoa me disse assim: não mataram. Ele veio abrir a mercearia e entrou, né, e caiu, sofreu um infarto. Amados, você que me ouve, você pode achar chocante isso que eu vou dizer, mas é verdade. É só para mostrar o que o racismo provoca. Naquele momento eu senti um misto de alegria e de tristeza. Alegria porque finalmente aquele que havia me feito tanto mal estava morto. E tristeza porque ele não havia morrido por minhas mãos, porque o meu desejo era derramar o sangue dele, era matá-lo ainda com requinte de crueldade. Sofri racismo sim, esta foi a primeira vez. Outras vezes fui seguido dentro de mercados, dentro de lojas, né? Passei por situações constrangedoras, sem falar do racismo sutil, que um negro conhecedor, militante, percebe quando a pessoa tem intenção de discriminar, né? E a vida de um negro, ela não é fácil. Ela não é fácil. Só diz que racismo não existe aquele que nunca sofreu ou que quer fazer de conta que não sofreu. Mas ele existe sim. E é uma desgraça, é um sofrimento, é algo que prejudica muito o convívio em sociedade. O que eu acho sobre o racismo? Jess, o racismo, como eu disse anteriormente, eu acho que é uma das piores mazelas da sociedade, a raiz de todos os males. É aquilo que aborta sonhos, é aquilo que gera violência, né? E eu penso que a pessoa que pratica o racismo tem dois tipos. Tem aquela que pratica inconscientemente, né? Tem aquela que muitas vezes vai na onda, tem aquela que conta uma piada racista sobre negro, sobre judeu, né, sobre nordestino, sobre português mesmo. Às vezes a gente ri disso, mas não sabe o que ali está implícito e às vezes até explícito um racismo mesmo, uma xenofobia, né? Nós devemos levar sempre em consideração que a diferença entre racismo e preconceito. Como eu disse anteriormente, racismo envolve relação de poder. O preconceito, nem sempre. O preconceito é um ato totalmente diferente. Racismo é você julgar uma pessoa, desprezar uma pessoa que se encontra numa condição imutável. Por exemplo, um negro não pode mudar a cor da pele dele. Já uma pessoa gorda, ela pode passar por uma cirurgia, fazer um regime e emagrecer.
né? Então o racismo ele é mais ferino por conta disso. Seria a mesma coisa de você perseguir uma mulher, você maltratar uma mulher pelo fato dela ser mulher, ter ódio à mulher, né? Ela não pode mudar a condição dela. Ela é mulher, ela vai ser mulher. O negro não pode mudar a cor da pele dele, porque ele é negro, né? Ele permanece negro. Então o racismo ele é ferino, ele é diabólico, ouso dizer, até por conta disso, né? Já o preconceito ele vai por outras variantes aí. O preconceito ele pode ser interpretado de outras formas, embora seja igualmente prejudicial e cause malefício e violência à sociedade. Pessoa que pratica o racismo, há aqueles que muitas vezes o fazem por ignorância, e esses eu penso que devemos conscientizá-los. Trabalho como esse que você está fazendo, a igreja pode trabalhar nessa área, a escola pode trabalhar nessa área, a sociedade, as redes sociais devem provocar debates como esse sobre o racismo, dialogar sobre o racismo, né? Para que conscientize essas pessoas. Porque muitos são racistas, não por opção, não porque foram doutrinados para ser e são ideólogos do racismo. Agora existe, como eu acabei de citar, os ideólogos do racismo, aquelas pessoas que têm o racismo como ideal, aquelas pessoas que pregam o racismo, aquelas pessoas que, para elas, os negros, nordestinos, judeus e outros povos são inferiores e devem ser escravizados e até mesmo exterminados. Com esses não há diálogo. Com esses aí não tem bate-papo. Para esses cadeia. Para esses prisão mesmo. Para pessoas que agem dessa forma, que são defensoras do racismo mesmo, né, que trabalham para implantar o neonazismo e tantas outras formas de prática racista, essas pessoas devem passar pela condenação, né, pela denúncia, pela condenação e pela prisão, né? Eu até penso que a Patrícia, ela pode ali naquele momento não ter tido uma intenção racista, mas ela cometeu um ato racista. E as consequências estão aí, ela deverá passar pelas consequências, né? Amada, o assunto é muito mais profundo do que isso, né? É muito mais profundo. A sociedade precisa debater sobre isso, porque a coisa está chegando ao extremo. Enquanto negro, enquanto atuante aí na causa negra, envolvido com pastorais de combate ao preconceito racial, eu penso assim, que esse momento, esse fato que aconteceu envolvendo a Patrícia e o goleiro Aranha, é tipo um kairós de Deus, um tempo de Deus para a igreja e para a sociedade debater isso. Não podemos deixar esse momento passar. Precisamos falar sobre ele. Porque a corda vai arrebentar. Essa ideia de dizer que o racismo não existe e não tomar uma providência está fazendo com que um câncer se alastre pela sociedade. O racismo é um câncer e para que ele continue se alastrando e matando pessoas, basta a igreja e as demais instâncias da sociedade continuar dizendo que racismo não existe. É preciso encará-lo, é preciso falar sobre o assunto, porque a comunidade negra já não aguenta mais. Isso vai explodir em violência. Se as autoridades constituídas não tratarem racismo como racismo, vai explodir em violência. A juventude negra está se tornando cada vez mais consciente. Nós não vamos mais aguentar humilhações. Nós não aguentaremos mais calados determinadas situações que nos colocam como inferiores. Não aguentamos mais esse fosso social no qual fomos lançados após o 13 de maio. Não aguentamos mais saber que durante 127 anos nossos ancestrais trabalharam para construir esse país e o povo negro sempre aparece, sempre está no topo das estatísticas de miséria, das estatísticas de criminalidade, de morte, de doenças, de abandono. Nós queremos justiça, nós queremos equidade, nós queremos
simplesmente desfrutar daquilo que foi construído pelo sangue, suor, lágrima e corpos dos nossos ancestrais. Não queremos dominar o Brasil, não. Pelo menos da minha parte, enquanto negro, esta não é minha ideologia. Eu penso que há espaço para o negro e para o branco. Eu penso que há espaço para todos. Eu penso em justiça, eu penso em equidade, eu penso em conviver junto, né? Amada, agradeço aí pela oportunidade, que Deus abençoe você, né? Que esse trabalho aí lhe renda não só uma nota 10, mas que a partir disso você e outros jovens aí possam trabalhar essa questão, discutir essa questão em meio à juventude. Vamos fazer um Brasil melhor, vamos trabalhar por um Brasil melhor, para os afro-brasileiros, para os italianos, para os espanhóis, para todos os povos, todas as etnias que compõem esse Brasil, que é um verdadeiro caldeirão étnico, cultural e que cabe todos. Somos um povo privilegiado. Racismo no Brasil existe, mas nós não devemos fazer de conta que não existe, devemos combatê-lo. Primeiro pela conscientização e também usando a lei, porque racismo é crime. Jess, Deus abençoe você. E vai vendo, fica na graça, fica na paz. Deus te abençoe. Até a próxima.